Olá, tudo bem? O Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Agora é 20 horas e 2 minutos. 20 horas 2 minutos, 22 de agosto do ano de 2026. Espero que estejam todos bem aí, amém? Em nome de Yeshua. Estamos aqui ao vivo pelo nosso canal do YouTube, no canal Rosh Felipe Cunha. Bom, queridos, vamos orar agradecendo ao Eterno por mais essa oportunidade. Você que está aí do outro lado, seja bem-vindo a mais uma aula diária aqui, apenas no Shabbat, que não fazemos aqui, amém? Estamos no Telegram todos os dias e graças ao Eterno, Ele está nos dando a graça de estarmos aqui. Nós iremos orar no nome de Yeshua nessa oportunidade, amém? E o tema de hoje é muito importante. Vou trazer algumas explicações importantíssimas aqui e também fazer uma correção do vídeo anterior, ok? Eu coloquei lá nos outros canais que é postado, mas é importante aí que eu vou indicar um livro hoje para quem quer aprender sobre o grego, amém? Então vamos lá, vamos orar agradecendo o Eterno em nome de Yeshua HaMashiach. Pai, obrigado, meu Elohim, por mais essa oportunidade de estar aqui. Fala conosco de forma clara, bem objetiva. Nos ensina, nos exorta, nos corrige. Seja conosco. Me dê, ó Pai, Rohmá, sabedoria, para falar com os teus servos. Seja conosco, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Pedimos essa grande benevolência a Ti, ao Eterno Adonai. Em nome de Yeshua. Amém. Um abraço, queridos. Vamos aqui iniciar essa mensagem de hoje aqui. Primeiro agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos vivos, né? Quantos já não estão mais entre os viventes, né? E o Senhor está nos dando graça para estarmos aqui. Bom, eu sou totalmente autodidata aqui e aprendo. Eu tenho aquele ditado que não tem cão, caça com gato. Então, vou indicar esse livro aqui, do John H. Dobson. Aqui, ó. Aprenda o grego do Novo Testamento. Aqui tem bastante coisa legal aqui. E aqui vai mostrar. É toda anotada aqui, né? Tem algumas anotações. Tá? As letras. Como que elas são. Ela tem duas formas. Tem a forma... ela tem a forma minúscula e maiúscula, né? Algumas aqui. Enfim. E deixa eu ver aqui se eu pego alguma coisa para tá lendo. Aqui, ó. Tá na segunda leitura aqui, ó. Aqui, ó. OK. Leitura grego. Vou ler o versículo aqui. Me atrevo. Tá escrito assim: em arque em prologos, kairologos em prostonteon. Kai teos enrologos. Grego koiné, ok? Para quem tem dúvida da pronúncia. A gente fala portuguesado, tá, gente? Se a gente for fissurar por pronúncia com exatidão, a gente vai ter complicação, tá? O princípio era a palavra e a palavra estava com o Deus e a palavra era Deus. É a tradução comum, né? Vai estar assim, tá? Agora, tem algumas explicações aqui, vai ensinando sobre acentuação, pronúncias, né? Vai ter frases aqui, ó. Iesos em prostelteon. Jesus estava com Deus. E aí vai ter outras expressões ali, ok? E aí vai ensinando aqui vai ter uma parte aqui do alfabeto, vai ter todas as explicações aqui, do início, método, introdução. O primeiro passo para aprender o grego no Novo Testamento é reconhecer as letras do alfabeto, né? Aí você tem o alfa, beta, gama, delta, epsilon,
Zeta, eta, teta, teta, tels, puxando, tels. Aí vai ter aqui o iota, kappa, lambda, mun, num, psiquis, ômicron, pi, rho, sigma, tau. Y, phi, cri, pits, ômega. Tarefa não é fácil, né? Aí vai aparecer algum vocabulário aqui, ó. Apóstolo, apóstolos, apóstolo. Christos, Cristo. Theos, Deus. Logos, palavra. Anthropos, homem. Arche, princípio. Grafo, escrevo. Enfim. Aí muitas palavras que vêm para o português vêm do grego, né? Por exemplo, theos da origem à teologia, né? O estudo sobre Deus. Logos, teologia lógica. Anthropos, antropologia. Arche, arqueologia. Arche. Tá vendo? Então, a nossa língua é bem influenciada pelo grego. Arqueologia vem de arche. Arche é princípio. Em arche, em logos, entende? Grafo, gráfico, parágrafo. Enfim, fós, luz, fósforo. Aí aqui vai mostrar as letras que eu li em grego. Ali, ó. Aqui, ó. Tá ali, ó. Aqui. Tá? Essa câmera não é muito boa para focar. Tá? E aí vai estar mostrando ali. Tem um CDzinho que acompanha. Ok? Se você quiser aprender o grego como eu solitário, compre uma gramática. Então eu tenho essa gramática há bastante tempo. Só que eu não sou muito do grego, tá? Eu sou hebreu, então eu gosto da mentalidade semítica, tá? Então, o grego é uma ferramenta, tá bom? Mas é aquilo. É uma língua que temos que aprender, porque vai ter as cartas de Paulo e tal. Mas mesmo que a gente não seja muito afim de aprender o grego, que nós que sabemos que somos Yehudim, nós visamos mais a língua, o Ivrit, né, a língua hebraica, que é a língua dos nossos antepassados. Então, para mim, o hebraico é a língua. Por isso que eu sempre uso, mesmo que passagens estão em grego, eu prefiro usar o hebraico do Franz. Porque, como nós estamos trazendo a restauração, o grego a gente até usa, tá bom? Então, estou indicando, por que eu estou indicando isso aqui? Vou iniciar aqui mostrando na tela para vocês aqui. Da aula de Maria para corrigir aqui. Só para vocês terem ideia por que eu mostrei a gramática grega. A aula de hoje aqui, ó. Vamos voltar aqui. Em hebraico aqui, ó. É o mem. Tem um pontinho maçorético aqui. Aqui é o resh. Tem dois pontinhos aqui. E a e um M. Miriam, ok? Lendo em hebraico. Tá bom? Miriam. Quando você vai aqui para a versão hebraica, tá aqui, ó. Transliteração. Tá ok? Quando nós vamos para a transliteração grega, o que acontece? Na outra aula eu expliquei, né? Só que há um detalhe aqui, ó. Miriam. Tá? Miriam. Miriam, o nome original. Quando vai para o grego aqui, ó. O que está escrito aqui? Então, aqui é realmente o som do M, o alfa. Aqui parece um P ao contrário, mas vai ser transliterado para R. Aqui é o som do iota. Aqui é outro alfa com acentuação. E um M no final. Então seria o quê? Mariam. Como está aqui, ó. Ok? Mariam. Então, corrigindo a aula de... Por que eu pulei? Sei lá, irmãos, ó, eu sei que deu um branco, tá? Mas a transliteração correta grego é Mariam, depois vira Maria. Então, aqui, ó, Maria. Deixa eu voltar aqui. Esse P ao contrário, aqui na gramática, aqui, ó.
Vou pegar aqui na gramática direitinho, porque tem o P ao contrário, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vai fazer o som do R, tá? Aqui, ó. Ro se chama, tá? Então, aquilo que parece um N é um E longo. Parece um N, né? É o E longo. E o P ao contrário, parece que tem um P ao contrário, né? Parece um P exatamente, né? É um P para baixo, né? Tem dois tipos de P. Tem o Pi e tem o Rho, tá? E no nome, né? Só que esse de aqui que tá aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem uma ideia aqui, ó. Esse aqui, ó, tá? Vai fazer a transliteração de R, tá? Não parece um P, mas não é, tá? Tá bom? Então esse aqui, ó, esse M, na verdade em grego é mun, tá? É o nome do M em grego, né? O alfa. Vou falar na transliteração que fica fácil, tá? Esse aqui vai transliterar por M, por A, por R, por I, por A. Fica Maria, ok? Maria. Então, a diferença só que, veja que aqui está o R, ó. Entendeu? É o R na pronúncia, tá? Pronúncia. Maria, Maria. A diferença é que Miriam vira Mariam. Mariam, ok? Mariam. Entendeste? Então, por isso, o meu aqui tá todo anotado aqui, ó. Tá? Essa gramática é boa. Você vai aprender. Aí você vai aprender aqui, ó, na transliteração. Letra de minúsculo. A segunda seção aqui, ó. Tá? Quando a gente vai transliterar, tá? E depois vai ter frases inteiras aqui para a pessoa ler. Aí vai... Cada seção vai aumentando, mas tem um vocabulário do lado. Vai ter um vocabulário do lado aqui, ó. Ok? Então, se você quiser, aqui, ó, aprenda o grego do Novo Testamento. Amém? Bom, a proposta de hoje aqui... Qual é a nossa proposta de hoje no canal hoje aqui? Nós vamos trazer aqui um ensino. Nós vamos trazer um ensino aqui. A Bíblia não diz o que você acha que ela diz, desmontando equívocos e falsas doutrinas. A proposta de hoje é mostrar que nós temos que estar preparado, para combater as heresias. E eu vou mostrar com a Bíblia e da onde surge a ideia de debate, tá? Vou trazer essa questão histórica. É importante você aqui aprender hoje. Eu vou usar como base a tentação de Yeshua. E eu vou mostrar como que é importante a aplicação correta do texto. Yeshua corrige Satã. Satanás usa o versículo bíblico para tentar induzir Yeshua. Yeshua então vem com o versículo bíblico e refuta ele. Mostra também as passagens bíblicas, que falam da importância de termos conhecimento das Escrituras, e os debates que haviam para defender as Escrituras. Porque defendendo as Escrituras, defendendo a interpretação correta, está defendendo a sua aplicação. Vou mostrar exemplos no final, como tem doutrinas que estão equivocadas, e vou mostrar biblicamente qual é a maneira certa de aplicar. Então eu vou mostrar o que está errado e vou fazer essa aplicação, tá? Eles têm alguns nomes aí para isso, para defender o texto bíblico. Eles têm alguns nomes aí para isso, mas não vou adentrar isso. A questão aqui, o que eu quero aplicar aqui hoje é ensinar a você o seguinte: temos que conhecer as Escrituras para não sermos enganados e para refutarmos os falsos profetas. Então, sim, debate para defender as Escrituras
Yeshua fez. Eu vou trazer quais os nomes, tá? A Midrash, o que é? Esse debate usando os textos bíblicos para defender a aplicação. E por que surge? Vou usar aqui, sempre uso o hebraico, a língua do nosso povo. Vamos lá. Deixe seu joia, se inscreva. No topo está o nosso e-mail, amém? Vamos lá. Aqui. Vamos aqui aumentar um pouco aqui. Aumentar um pouquinho aqui para você ver. A Bíblia não diz o que você acha que ela diz, desmontando equívocos e falsas doutrinas. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego koiné. Isso digo fora os evangelhos, né? Não vou adentrar isso, mas os teólogos vão entrar nesse debate. Não quero entrar aqui. Para analisá-lo em hebraico, utiliza-se a tradução do Novo Testamento hebraico clássico, feita por Franz Delitzsch, do século XIX, amplamente adotada nos estudos acadêmicos e teológicos bíblicos. Vamos lá. Aqui é o texto de Lucas 4:1, tá? Vayashav Yeshua min ha'yarden, vehu male ruach hakodesh, Vaisayehu Haruach Hamidbarah. Yeshua cheio da Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Haruach Hamidbarah no deserto. Então aqui, Yeshua cheio da Ruach, cheio do Espírito Santo. Então, Ruach HaKodesh, Espírito Santo no português, pneuma agios em grego. Versículo 2, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias e passado eles teve fome. Passado os dias, né? Então nada comeu naquele dia. Então durante 40 dias foi tentado pelo diabo, ok? Aqui ó, Satan, ok? 3. Então lhe disse o diabo, disse quem? Satan. Se você é o filho de Elohim, manda esta pedra, que essa pedra se transforme em pão. Lachem, aqui ó. Ok? Lachem. Yeshua respondeu, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Citação completa de Deuteronômio 8:3. Nós vemos aí, Yeshua falando que nem só de pão viverá um homem, mas de tudo que sai da boca de Hashem. Al-Kol Motzah Fi Yahweh, ok? 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Satan, ok? Tá diabo na tradução, no hebraico, Satan, aqui ó. Satan. 4:6. Ele disse, eu lhe darei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque me foram dadas e posso dá-las a quem eu quiser. Vayomer elav Satan. O diabo disse. Por isso, se você me adorar, tudo será seu. O diabo disse para Yeshua. Yeshua responde. Yeshua vayomer elav. Yeshua respondeu. Porque está escrito. Porque está escrito. Ki katuf. Katuf su mimini hasatan. Ki katuf. Katuf é escritura. É escrito, né? Ki katuf la Yahweh. Porque está escrito teu Elohim, Yahweh, a teu Elohim, adorarás só ele, prestarás culto. Citação de Devarim 6:13. Então, botei o tetragrama aqui na transliteração, aqui na tradução, né? Porque vai estar aqui o aqui, ó. Ki katuf la Yahweh, Elohecha. Entendeu? Porque está escrito, para Yahweh, teu Elohim, tu te prostrarás, adorarás, aqui ó, e a ele prestarás culto. Aqui a palavra ta'avod, aqui ó. Avodá é trabalho, é serviço. Em outras aulas eu falei aqui. Só ele adorarás.
O diabo levou Hassatã, levou a Jerusalém, colocou num ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Elohim, jogue-se daqui para baixo. Porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que o guardem. O diabo citou o Salmo 91, verso 11. Então Yeshua respondeu até agora a Hassatã usando Bíblia, Deuteronômio. E agora o diabo vai usar a mesma expressão aqui, ó. Ki katuf, ki malahav, Yetzaver lach, lishmarha. Veja que ele usa a expressão ki katuf. O diabo usa. Lembra que Yeshua falou ki katuf? Aqui em cima Yeshua vai responder, ó. Vaiomer Elai, Yeshua vai dizer aqui, ó, respondeu a Satanás, né? Ó, ki katuf la Adonai Elohecha. Então aqui, ó, ki katuf, ok? E aí o diabo, ele vai falar aqui, ó, que está escrito aqui, ó, ki katuf, porque está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para te guardarem. Aí o diabo agora cita o Salmo 91, 11. Ele usa a mesma expressão. Então, Yeshua diz, está escrito. Aí agora o diabo usa, está escrito. Aí olha o verso 11. Aí o diabo continua dizendo, eles guardarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Olha a resposta de Yeshua agora. Yeshua vayom elav, ne'emar lo tenaser et Yahweh Elohecha. Yeshua responde, dito está, não ponha à prova o Yahweh, o seu Elohim. Citação de Deuteronômio 6:16. Tendo terminado todo esse tentar, o diabo afastou-se dele por momento oportuno. Bom, primeira coisa aqui. Nós vemos uma tentação. Inicialmente, nós vemos claramente havia uma necessidade física de Yeshua, estava com fome. O diabo se aproveita disso e quer testar ele para que Yeshua use o seu poder para benefício próprio. Yeshua não faz isso, ok? Mas tudo está em volta da natureza, da vontade do Messias ali, que ele está com fome. Tá? Então existe uma sede, por exemplo, aqui, e eu vou beber água. Então, o oportuno ali para o diabo tentar foi o seguinte, qual o momento oportuno que depois ele vai aparecer? Em alguns momentos que ele vê que tem alguma possibilidade de trazer algum prato de lentilha. Então toda a tentação do diabo foca em uma necessidade física, muitas das vezes, ou uma vontade humana. Ali ele vai oferecer a Yeshua reinos, poder, status. Tá? Se jogar daqui, seus anjos vão lá e vão te guardar e todos vão ver que tu é o Messias. A ideia do diabo era fazer um espetáculo, a sugestão dele. Tudo em prol do próprio interesse. A questão dessa tentação é que envolve os textos bíblicos. O diabo traz uma sugestão de Yeshua usar o poder dele para benefício próprio. Comida. E Yeshua disse, não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra ou de tudo que sai da boca de Deus. E Yeshua responde com Bíblia. Respondendo, refutando Satanás. Veja que está tudo em Devarim. As respostas de Yeshua estão em Deuteronômio. Ok? Diferente da igreja, algumas igrejas evangélicas que dizem que a palavra de Deus ficou velha. E chamam de Velho Testamento. Yeshua usa o chamado Velho Testamento para refutar o diabo. Que interessante, né?
quando os evangélicos chamam a palavra de Deus de velho e Yeshua usa o velho para refutar o diabo, né? É interessante. É bem contraditório, né? Chamar de velho que tem poder, né? Mas enfim, você já aprendeu muita coisa aqui, né? Não é velho, é muito atual. Agora, qual a proposta aqui? Nós estamos num debate ali. Passa a ser um debate no final. Yeshua diz, está escrito, só a Deus adorarás. Deuteronômio 6,13. O diabo vem com Salmo 91:11. Logo depois. Veja que ele cita a mesma fala de Yeshua. Ki katuf. Você pode ver no hebraico a mesma frase. Ki katuf, está escrito. Veja, Satanás viu que Yeshua usou a Bíblia. Está escrito. Aí Satanás pegou a Bíblia. Então, está escrito isso. E aqui que surge a mensagem hoje. Eu peguei essa tentação, tá? De Yeshua, evidentemente demonstrando que ele vence porque conhece Bíblia, porque ele resiste às oferendas que o diabo estava oferecendo, ao que o diabo estava oferecendo, todas as propostas, ele sai vencedor. E o texto diz que o diabo sai até o momento oportuno, então ele não vai desistir. Então nós temos que ter cuidado, porque a tentação revela o quanto somos fiéis a Deus. Um detalhe no texto é que o Espírito Santo Ruach HaKodesh leva ele para o deserto. Significa que você tem que estar preparado para os eventos que estão por vir. O diabo, ele vai tentar trazer pensamentos ao contrário, ideias antibíblicas. Veja só, Uzá tocou na arca. Por quê? Tinha boa intenção. E muitas das vezes a sugestão do diabo parece ser legal, mas é transgressão. Então nunca vai pelas vozes que vai contra a Bíblia. Nunca. A Bíblia diz que tu tem que se santificar. Cuidado com quem vem falando em nome de Deus, dizendo que não precisa. Tá? E qual é o apologesta? Apologesta? O debatedor bíblico que quer defender a sã doutrina, apologista, ele tem que conhecer as escrituras para poder defender a causa bíblica. Porque a quantidade de gente que está falando em nome de Deus e que não é, tem um aí que está dizendo que Deus deu unção para ele falar palavrão. Só que a Bíblia diz para você não ter palavra torpe. Então você vê que não é Deus falando com ele. Né? Você vê que se alguma voz falou com ele, não foi a de Deus. Deus não vai mandar você falar palavrão. Lembra de Deuteronômio capítulo 13? Se alguém ensinar sobre um Deus diferente, veja só, se alguém ensinar sobre um Deus diferente, não siga. Então, por isso que o verdadeiro servo está pautado nas escrituras. Então vai aparecer ventos de doutrina, Yeshua falou, vai aparecer falsos profetas. Por exemplo, farão de vós comércio. A Bíblia não permite o mensageiro cobrar. A Bíblia permite o mensageiro receber oferta voluntária. Qualquer líder, ele pode receber oferta voluntária. Ele não pode cobrar, ele não pode vender. Ok? Isso fazendo aplicação no texto bíblico. Mas quantos líderes espirituais cobram, põem preço para pregar? Eles estão errados. Pode receber a oferta, até Yeshua recebeu. Lucas 8, verso 3. Agora, você colocar preço no evangelho, isso é mercenário. Se Deus quer trazer um carro para você, ele traz. Se ele quiser trazer uma bicicleta, ele vai trazer. E seja feita a vontade do Eterno. Você foi chamado para servir. Então qual é o problema hoje? No cristianismo, no judaísmo messiânico. O que está acontecendo? Está se aplicando da forma correta? Você pode discordar, mas não adianta você vir com acho. Não é? Outro dia alguém veio debater comigo sobre a estrela. Não, porque a estrela não significa
A palavra é magen. Tu acha que eu não sei que magen é escudo? Então eu não estudo o hebraico, eu não sei que a palavra magen está lá no livro do livro de Gênesis, Deus falando para Abraão que Deus é escudo de Abraão. Só que a palavra magen não tem nada a ver com a estrela. Eles pegaram o nome magen, que é escudo, e aplicaram um hexagrama inteligente. Só que eu digo, o cara quer vir debater sem nenhuma condição para defender a religião dele. Então, eu mostrei que Saturno é o hexagrama. Então, prova o contrário, artigos. Deus falou comigo, me mostrou na arqueologia, eu tive respaldo do próprio pessoas do judaísmo, inclusive judeus que não aceitam o hexagrama, tá? Todo mundo, por exemplo, eu aceito a menorá, mas não aceito o hexagrama. Tá? Então, se você quer refutar alguém, você tem que ter conhecimento. Mas tem muita gente que quer falar e nem sabe o que está falando. Se você entrar em determinadas igrejas, por exemplo, mais tradicionais, é pecado ter barba. Da onde tiraram isso? Da Bíblia? Não. Isso é um sofisma, isso é uma interpretação errada. A proposta de hoje é mostrar como que nós vamos fazer para refutar os hereges, ok? E aplicar essa doutrina. Apologeta, que se fala, né? É aquele que defende o texto verdadeiro e a aplicação, né? Aquela pessoa que vai defender a sã doutrina através das escrituras. Então, qual é a maior dificuldade hoje? É interpretar correto. E há uma dificuldade de interpretar as escrituras, ok? Eu vou apresentar para vocês aqui, essa estrutura aqui para vocês acompanharem comigo aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Essa prática de debate bíblico, onde se confronta o argumento usando o texto sagrado, possui nomes específicos na tradição rabínica hermenêutica judaica. Aqui, ó. Puxando L. É o termo mais popular para a arte de debate, discussão minuciosa e análise dialética do texto bíblico e talmúdico. Envolve confrontar duas passagens, tá? Para demonstrar a aplicação correta da Torá. Midrash Halachah, ou Midrash Agadah, o processo hermenêutico de interpretar e derivar significados do texto bíblico. A resposta de Yeshua corrige a aplicação distorcida do Salmo 91 feita pelo adversário. Então, o diabo usou o texto bíblico distorcendo. Yeshua, então, faz o Midrash. Ele corrige. Um outro nome para debate é Marloquet. Debate, disputa interpretativa em prol da verdade. Marloquet Leshem Shamayim. Disputa em nome do céu. Vamos lá. Textos usados por Yeshua. Yeshua usou 3 passagens do livro de Devarim. Primeiro, tentação. Na tentação dele. Lucas 4:4, ele usou o Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas tudo o que procede da boca de Yahweh. Segundo, citou Deuteronômio 6:13. Ao Yahweh teu Elohim temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Terceiro, citou Deuteronômio 6:16. Não temerás o eterno teu Elohim como tentaste em massa. Perdão, meu Deus, aqui. Não tentarás o Yahweh teu Elohim como tentaste em massa, ok? Então aqui é a terceira parte da tentação ali, né? Deuteronômio 6:16. E ali o texto está dizendo, não tentarás a Yahweh teu Elohim. E vai citar aquela passagem lá, que Israel tentou o eterno em massa, ok? Então, textos usados pelo diabo. O diabo usou a passagem do livro de Salmos, Terrilim, 91, 11 e 12, tá? Lucas 4, 10, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece
com o teu pé em alguma pedra. Então aqui o diabo usou Salmo 91. Então você vê as passagens que Yeshua usou, Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6:13 e Deuteronômio 6:16. E ele refuta o Shedim, o Satã, ok? E Yeshua refuta nesse debate. No contexto judaico, na tradição rabínica, ou... tá brabo, hein? No contexto judaico, na tradição bíblica, porque não rabínica, né? O debate para defender ou expor a verdade através da interpretação das escrituras é amplamente respaldado. Além das expressões rabínicas como Marloket le Shamaim, debate em prol dos céus, e Pipul. A própria Bíblia traz diversas passagens que tratam desse tipo de confronto de argumentos. No Tanar, no chamado Antigo Testamento, Provérbios 8:17, o primeiro que apresenta sua causa parece justo, até que vem o seu próximo e o examina. O que significa? Destaca a importância da refutação, do exame minucioso e do debate de ideias para chegar à verdade real. Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, discutamos, debata-nos, diz o Senhor. É debater. Discutamos. É aqui o Isaías 1:18. Vinde, pois, vamos debater. Seria a tradução mais atual. O termo hebraico venivarha vem da raiz de debate legal judicial. Elohim convida o povo a uma discussão lógica, racional e irracional para alinhar a verdade. Então o Eterno está convidando o povo para uma discussão lógica e racional para alinhar a verdade. Então, vemos aqui Provérbios, Isaías, agora Jó. Eis que já tenho ordenado a minha causa, eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. O que significa? Todo o livro de Jó é estruturado como um rigoroso debate formal e teológico sobre a justiça divina entre Jó e seus amigos. Então veja claramente aqui, há debates da Bíblia. Interessante é como tem o defensor e tem lá aquele que vai acusar diante do juiz. Então, um debate baseado na aplicação da lei. Então, advogados são debatedores sobre a lei para defender a causa dos seus clientes, os advogados, tanto o que defende, tanto o que acusa. O que acusa vai ter que comprovar com argumentos e provas que o outro agiu errado. E o outro vai ter que se defender também com argumentos e com provas que o outro está equivocado. Então, é um debate jurídico. Entendeu? Sendo que Bíblia trata da nossa vida, então vai haver um debate nesse sentido em prol de descobrir a verdade, ok? No Novo Testamento, e Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 Shabatot, Shabat no singular, Shabatot no plural, debateu com eles sobre as Escrituras, explicando e demonstrando. Significado. O termo grego usado é dialegomai, que deu origem à dialética, mostrando o hábito de usar as Escrituras em formato de debate para provar a verdade. Atos 18:28. Porque, com grande veemência, refutava publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Yeshua era Mashiach. Descreve o significado. Descreve Apolo utilizando o conhecimento das Escrituras em debates públicos e formais. Qual é a questão aqui? Vamos aqui analisar. Yeshua Mashiach. Os judeus estão resistindo na época. Então há um debate para provar, usando os profetas,
os atos de Yeshua que estão escritos em Isaías acontecendo na pessoa de Yeshua. Então Paulo abria as escrituras, pegava Isaías e começava a dizer, ó, tá escrito aqui, o servo sofredor teria que sofrer, e vai mostrar ali todo o seu contexto, provando na pessoa do Messias que ele era o Messias. Era um debate bíblico, e aí entra os apóstolos, pegando as escrituras, falando para o povo, mostrando o que está escrito e mostrando que Yeshua é o Messias por tudo que aconteceu. Ele não é Messias porque eu acho. É Messias porque está cumprindo os requisitos. Então Paulo abre Isaías. Então quando Paulo vai em Bereia e começa a falar, começa a ter aquele debate com os judeus, Paulo começa a debater. Aquela série do Paulo, eu acho que pegou legal aquela parte que Paulo está na sinagoga trocando uma ideia lá e debatendo. Essa foto aqui ó, eu acho que essa foto define esse debate. Não é bater boca, é uma discussão sobre a aplicação do texto. Olha, isso aqui é verdade porque está escrito aqui, assim. Ó, não pode ficar disso, está escrito aqui. Então, na verdade, o pregador tem que conhecer Bíblia ao extremo. Se você não conhecer Bíblia, ele é refutado. Então, tem que ter resposta. Por que eu devo usar barba? Vou provar no final da live. Vamos lá. E aí você tem Judas 1:3. Tive por necessidade de escrever-vos para exortar-vos a pelejar, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Muitas heresias já no início do primeiro século, né, já naquela época, muitos hereges surgindo. Significado: o termo epagonizomai indica uma disputa vigorosa, como um debate público em defesa da doutrina correta contra falsos ensinos. 1 Pedro 3,15, estando sempre preparados para responder, dar uma defesa, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Significa, a palavra grega apologia, apologética, era o termo formal usado em tribunais para a defesa de uma tese contra acusações. É o que eu acabei de falar. Apologia aqui, ó. Apologética. Então, veja que tem a ver com os tribunais daquela época. Está acusando, o outro está defendendo. Então, eu vou me defender. Então, apologética é a defesa de uma acusação. E aí que tá. Uma defesa que você tem que trazer o quê? Fatos. Comprovar. Ok? Então, para mim provar que está errado alguma doutrina, eu tenho que ter respaldo. Não é sair falando. Eu tenho que provar. Ok? Então, ser um apologeta, ser um defensor das escrituras, requer conhecimento. Por que surgiram os debates bíblicos e hermenêuticos? Os debates sobre o texto bíblico surgiram por três necessidades fundamentais na história de Israel e do cristianismo primitivo. Primitivo que eu digo do primeiro século, tá? A aplicação prática da lei, a halahá. O texto bíblico fornece mandamentos gerais, mas nem sempre especifica os detalhes do dia a dia. Por exemplo, o mandamento diz: não trabalharás no Shabat. Mas o que é considerado trabalho? Os debates surgiram para determinar como cumprir a vontade divina em situações práticas. Então, por isso que havia os debates para se aplicar. Carregar algum objeto é permitido? Não é permitido? 2. A existência de escolas de pensamentos concorrentes. Na época do Segundo Templo, período de Yeshua, o judaísmo estava dividido em diferentes facções religiosas, como os fariseus, saduceus e essênios, além de grandes escolas de interpretação, como a escola de Hillel e a escola de Shammai. O debate era ferramenta democrática da época para defender a interpretação correta de cada grupo. Ok? 3. Preservação da verdade contra distorções. Com o surgimento de falsos mestres, heresias e interpretações tiradas do contexto, como o próprio diabo fez no deserto, o debate apologético tornou-se uma defesa necessária para preservar a
a integridade da revelação bíblica. Então, debate apologético. Apologética tem a ver com a defesa, que vocês viram. Defesa nos tribunais de uma acusação. Então, apologética, essa defesa em prol das escrituras tem como finalidade tirar essas distorções que estão fazendo. Por que eu estou trazendo essa aula aqui? Nós temos que saber sobre isso. Porque a gente tem que aceitar tudo. O padre falou, o rabino disse. Não. Tem que estar de acordo com as escrituras. Então, se não houver pessoas capacitadas para conhecer o texto bíblico e para poder falar sobre o tema, vai ficar complicado. Por isso, qualquer pessoa hoje abre uma igreja e no outro dia está cheio de gente. Ninguém sabe se o que o cara está falando é verdade. Abriu a Bíblia e está falando. Eu uma vez fui ver um pregador desses conhecido. Isso tem muito tempo, tá? Isso foi lá 2012. Ele está pregando a parábola do semeador. Eu nem terminei de ver o culto, porque a parábola dele, a parábola do semeador que ele está pregando, ele colocou o dinheiro no meio ali. Ele está falando de investimento financeiro. Já dá para ver que o cara estava mais cego que o próprio diabo. E aí? Irmãos, aí é aquilo, né? Vai de ladeira abaixo, porque um homem que começa a distorcer as escrituras é porque está desviado, né? Totalmente. Mas vamos lá. Então, o apologético defende as escrituras, ok? Conhecer as escrituras para não ser enganado. Mateus 22, 29. Yeshua, porém, lhes respondeu, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Elohim. A lição aqui. O erro doutrinário e o engano ocorre diretamente pela falta de conhecimento profundo do texto sagrado. Então, Yeshua deixou claro. Errais, não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Ele está falando para os saduceus. Oséias 4, 6. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E ali o contexto, ele tinha rejeitado as instruções de Deus. Lá a palavra lei aparece no texto. Lição, a ignorância em relação à palavra e à instrução de Elohim leva o povo à queda e à degradação. Por isso tem que ter conhecimento das escrituras. Quem rejeita o conhecimento da Torá vai ter problema, ok? Atos 17, 11. Ora, esses foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando diária e minuciosamente as escrituras para ver se essas coisas eram de fato assim. Então eles estavam examinando diariamente e minuciosamente as escrituras para ver se essas coisas eram de fato assim. Lição. Os judeus da cidade de Beré foram elogiados porque não aceitaram ensinamentos cegamente. Eles confrontavam o que ouviam com um texto escrito para evitar o engano, coisa que muito crente não faz. Por quê, Felipe? Muita gente não abre Bíblia para ler. É por isso que eu estou dizendo, tem muito falso profeta, porque tem muita gente ingênua. Muita gente que... Vamos colocar aqui, tem muitas pessoas que precisam cuidar da própria salvação e não cuidam. E é aqui que está o maior problema. As pessoas precisam ter conhecimento das escrituras, gente. Qualquer um aí abre Bíblia e sai falando igual esse pastor que disse que tem uma unção para xingar. E tem gente dando glória na igreja dele. Aí que eu digo, o cara muda o Shabat pro domingo, ninguém questiona. Dízimo era alimento, vira dinheiro no concílio de Macon, apesar de eu ser dizimista, mas voluntário. O camarada vai, muda as datas todas e faz outras festas, ninguém questiona. Faz comemorações, inventa comemorações que não tem na Bíblia, e o que tem na Bíblia distorce. Isso é o Império Romano no terceiro século. E a religião está cheia de gente.
Antigamente o protestante era para protestar doutrinas falsas. Hoje eu não sei o que é ser um protestante. Não foi por isso que Martim Lutero foi titulado o pai do protestantismo? Porque ele protestou contra as falsas doutrinas? E a igreja não combate mais o futebol. Eu provei que o futebol é pagão, é idolatria. E tem igreja fazendo culto das torcidas. Entende como é que é? Eu tô sempre defendendo a santidade. Mais ser santo. Eu nunca defendo ser menos santo. Os caras que defendem o contrário. Eles sempre defendem porta larga. Dá pra ver pra onde estão levando esse rebanho, né? Bom, não sou eu que tô levando, eles estão levando pro buraco, né? Porque não querem seguir a palavra. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano fraudulento dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Lição: a maturidade no conhecimento da verdade protege o indivíduo de ser manipulado por discursos persuasivos, mas falsos. Então, tem que amadurecer. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-te a Elohim aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Até marquei em amarelinho. Lição: o texto maneja bem. Tomeo. Significa cortar em linha reta, ou interpretar com precisão e retidão, sem distorcer o texto. Então tem que manejar bem a palavra. Ok? 2 Pedro 3,16. Nas quais há pontos difíceis de entender. Pedro está falando das cartas de Paulo, os quais os indultos inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disto, de antemão, guardai-vos para que não sejais arrastados pelo erro dos inescrupulosos. Lição: alerta explícito sobre a existência de pessoas que torcem o texto bíblico para enganar os outros, e como conhecimento prévio serve de salvaguarda. Queridos e amados, a gente tem que ter em mente aqui que a falta de conhecimento pode ser um problemaço. Tem pessoas no segundo casamento porque o pastor lá disse que podia casar. Aí vai perguntar qual é a interpretação do pastor. Abriu a tradução de Mateus 19 e viu lá um texto que traduziu infidelidade, o cara acredita que está sendo aprovado o divórcio para casar de novo, porque o texto em português está dizendo. Ele não teve o trabalho de ler outras traduções. Porque se eu pegar aqui Mateus 19 e ler 4, 5 interpretações diferentes, você vai ver que tem alguma coisa errada. Você pega a Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, King James, linguagem de hoje, tenho várias traduções, e lê o mesmo texto, você vai ver que tem diferença. Vai ter texto que diz assim, pode se separar, exceto em caso de infidelidade conjugal. Tem essa tradução, que está errada. Tem outra tradução, imoralidade. Outra tradução, relação sexual ilícita. Aí vai ter outra tradução, matrimônio legítimo. Opa! Qual das versões é certa? Matrimônio legítimo. Por quê? Porneia, o contexto vai dizer isso. Porque em cima ele diz o que Deus uniu não separa o homem. O próprio Messias perdoou a mulher adúltera. Como que ele está dizendo que pode separar e casar de novo? Não bate com o próprio ensino do perdão e da misericórdia. Mas os pastores ignorantes que não conhecem a Bíblia ensinam isso. Então, eles precisam ser refutados. Então, eu sou um defensor das Escrituras, mas a aplicação correta e unido a isso, eu vou usar 1 Coríntios capítulo 7, Romanos capítulo 7. Ok? Então eles pegam, e Lucas 16, 8, eles pegam textos isolados, com traduções equivocadas do termo porneia,
para tentarem aplicar. Eles estão distorcendo. Veja que Pedro alerta que vai haver pessoas distorcendo o texto. Amém? Você casou. Não deu certo, meu amigo? Case-se com Deus. Essa é que é a verdade. Amém? Vamos continuar. Os riscos do analfabetismo bíblico. Vamos lá. Olha agora como é que é. Não julgueis para não ser julgado. Isso aqui é o jargão evangélico. Todo mundo aí, quando a gente pega o texto para falar que existe o inferno, vem falando, não julgueis para não ser julgado. É mesmo o jargão evangeliquez. Vamos ter que usar aqui, ó. Aqui que tá. Sempre os cristãos, nossos amigos, que eu amo, mas eles sempre usam o texto errado. Eu vou aplicar ele certo aqui. Uso incorreto. Usado para proibir qualquer tipo de discernimento moral, correção ou avaliação do comportamento alheio. Eles usam isso e eu não posso julgar. Contexto real. O contexto condena o julgamento hipócrita e farisaico de Mateus 7:2 a 5. Tira primeiro a trave do teu olho. O próprio Yeshua, no mesmo capítulo, ordena que os discípulos julguem e avaliem os frutos dos falsos profetas. Que Yeshua está dizendo... Ele está falando contra o julgamento hipócrita. Pessoas que estavam cheios de pecado querendo apontar, querendo falar. Ok? Então, primeiro erro de interpretação, aplicação errada. E aqui é a aplicação correta. Atos 10, já fiz essa hermenêutica aqui. Atos 10 é uma lição sobre a inclusão dos gentios no reino de Elohim e não sobre liberação de alimentos impuros. O cenário, visão do lençol, capítulo 11, verso 15... Perdão, capítulo 10 de Atos, verso 11 a 15. Pedro vê o lençol baixando do céu com vários animais impuros. Uma voz diz, mata e come. Pedro recusa por ser judeu devoto. A voz responde, ao que Elohim purificou, não chames de comum. Qual é o erro? Interpretar que o texto está revogando as leis alimentares de Levítico e liberando carne de porco. Realidade do texto, aplicação de Pedro, verso 28. O próprio Pedro explica o significado ao entrar na casa do gentil Cornélio. Elohim mostrou-me que a nenhum homem chame de comum ou impuro. Aqui eu dei dois argumentos como estavam aplicando errado e aplicam errado. Segundo aqui, aplicando errado. Então mostra para o irmão evangélico que está aplicando errado, tá? Mostra para o pastor que precisa aprender. Tem muito pastor precisando aprender que está ensinando errado. Eles estão ensinando, mas Pedro diz que quem está ensinando errado vai pagar por isso, hein? Pedro disse que quem distorce as escrituras vai pagar por isso, hein? Então você aí que ensina errado, que quer induzir o povo a comer carne de porco, usando Atos 10, você está errado. Você não sabe interpretar a Bíblia. Eu não sei se é por ignorância, ou por preguiça, ou é de fato por maldade. Porque, meu amigo, quem lê o contexto sabe que não é isso que Deus estava falando ali. Deus não está falando de porco, está falando dos gentios. Então, agora eu vou para o checkmate aqui. Como as igrejas interpretam errado? Interpreta a questão de julgar, interpreta essa questão de errado. Podia aqui passar, um tempo o povo falando só de aplicações erradas. Agora, vamos aplicar agora sobre a barba. Agora vamos lá. Vamos trazer essa defesa às escrituras. Mas vamos terminar aqui. Os animais impuros do lençol representavam os gentios, os não-judeus, que a tradição rabínica da época considerava impuros. A visão foi uma ordem divina para Pedro parar de discriminar as nações e pregar o evangelho a todos. Esse é o sentido da visão. Essa é a aplicação correta. Quem aplicar diferente está distorcendo a Bíblia, ok? Vamos lá. O argumento sobre José ter raspado a barba em Gênesis 41:14. Fizeram-no barbear-se e mudar de roupas. Reflete o costume estritamente egípcio. Os egípcios consideravam os pelos corporais e faciais como sinal de impureza ou desleixo, enquanto para os hebreus e os demais povos semitas, é o nosso caso, a barba era um símbolo de dignidade, maturidade e honra. José e Yosef raspou a barba para se adequar ao protocolo da corte de Faraó, e não por um mandamento de Elohim. Textos da Torá, a instrução sobre a barba. Levíticos 19:27. Levíticos vai
19, 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da tua barba. Significado: um mandamento direto dado ao povo de Israel para diferenciar os hebreus das práticas e costumes rituais dos povos pagãos ao redor. Levíticos 21, 5. Vaikra 21, 5. Não farão calvas na sua cabeça, não rasparão as extremidades da sua barba, nem farão golpes na sua carne. Significado: uma instrução específica aos Kohanim, sacerdotes, mostrando que a preservação da barba fazia parte da santidade e da conduta sacerdotal. Textos que mostram a barba como símbolo de honra e dignidade. 2 Samuel 10, 4. 1 Crônicas 19, 4. Pelo que Hanum tomou os servos de Davi, lhes raspou metade da barba, e disse-lhe o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então voltareis. Significado: cortar a barba de um homem contra sua vontade era uma das maiores humilhações públicas na cultura judaica hebraica. Os homens prefeririam ficar isolados em Jericó a aparecer em público sem barba. Era sinal de vergonha. Salmo 133, 1, 2. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Significado: o óleo da unção sacerdotal fluindo pela barba de Arão é usado como metáfora poética de bênção, santidade e excelência. Textos proféticos sobre o Messias Yeshua. Isaías 56. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos insultos e dos cuspes. Arrancaram a barba de Yeshua. Significado: profecia messiânica cumprida no julgamento de Yeshua. Confirmado, né? Que Yeshua, como judeu cumpridor de da Torá, usava barba. E o ato de arrancá-la fez parte do seu sofrimento, humilhação física. Resumo da questão. O caso de Yosef foi uma exigência de cultura pagã egípcia para entrar no palácio. Para os hebreus e na aliança bíblica, a barba era associada à masculinidade, honra, maturidade e cumprimento da Torá. Deixa eu ver com Yeshua Ad Hashiur Rabá. Ok? Então, eu trouxe esses 3 exemplos, como se aplicam errado as escrituras e como defender essa apologética bíblica, essa defesa jurídica dos textos. Aí que eu te falo, um jurista estudou leis, um advogado estuda leis, um juiz conhece leis, um pregador não sabe nada da palavra, como que prega? Um pregador tem que ser especialista. Como que você vai falar de céu se tu não sabe? Então, vocês aí que gostam de raspar a barbinha, você que não trabalha fora, é obrigado a raspar a barba ou a parar, você tem até um argumento: a vida é mais importante que o mandamento. Mas eu digo para você o seguinte: você que já está aposentado, encostado, ou você que tem seu próprio comércio e não dá nenhuma ênfase à barba, não tem prazer de cumprir a mitzvah, eu te pergunto, e aí, irmão, como é que vai ser agora? A barba é só pro irmão Felipe? É? Você quer se parecer com os egípcios, com os gregos? Aí você que sabe. Mas eu estou em defesa do evangelho verdadeiro. Então, a aula de hoje foi para mostrar o debate de Yeshua com Satanás, Yeshua refutando o diabo, usando a Bíblia, refutando. Então, desde sempre, tem que ter cuidado com as distorções. Um detalhe que eu não posso me esquecer, que Pedro diz que quem distorce a Bíblia pagará por isso. Tá? Então, veja só o que estão ensinando nas igrejas. Pessoas que ensinam
sem nenhum peso na consciência, casa de novo. O outro falando que futebol não é pecado, o outro dizendo que usar calça não tem problema, o outro... Então, nós temos um problema sério. Tem muita gente que acha que sabe, mas não sabe. As aplicações estão erradas, ok? É igual um dia eu entrar dentro de uma Assembleia de Deus de boné. Alguém vai falar que eu estou faltando respeito. Só que nós temos um problema. No relato do sacerdote, ele usa cobertura. Não é um boné, mas é uma cobertura. Por que você gosta do boné? É porque o boné é prático. Eu não uso kippah. Não? Não. Sabe por que eu não uso kippah? Tem semelhança com o solidel. E tem um estudo antigo aí que mostra que antigos sacerdotes pagãos usavam o kippah para homenagear o sol. Então, cobrir a cabeça com chapéu, com boné, com a bandana. Mas com kippah não, irmão. Eu não, ok? Felipe Cunha não. Quem quiser usar, que use. Eu não. Amém? Eu não, justamente por isso. Porque kippah é novo, ok? O talit é uma invenção quando os judeus foram para a Europa. Então, não existia talit na época de Yeshua. O talit, o manto. Quer saber disso? Não? Não. O talit foi feito para se cumprir o mandamento do tzitzit. As roupas antigas eram quadradas. Tinham pontas, 4 pontas. Você colocava na roupa. Não tinha camisa assim, não. Era uma túnica. Aí você botava na túnica os nozinhos para quê? Lembrar os mandamentos. Não era para ter estética religiosa. Então, o talit eu acho bonito. Mas o mandamento é de tzitzit. Se eu não usar, tudo bem. Isso não é o fim do mundo. Mas a questão quem usa, você não pode criticar quem usa. Tá bom? Ok? Bom, amados, essa é a live de hoje. Repetindo aqui, quem quiser aprender sendo um autodidata aí, ó, é um livro que eu indico aí para você aprender o início e ir pro grego. Você vai aprender muita coisa aqui. Vai aprender aqui, ó, quantas páginas é aqui? Quase 400, umas 400 páginas de ensino. Vai ter um dicionário em grego, você vai ler grego. Vai ter dicionários aqui. Muito importante. Eu acho que nós só temos um problema. Eu acho que nós só temos um problema, nós. Tempo. Eu acho que o tempo é o maior inimigo. Tempo é meio brabo, irmãos. O tempo tá brabo. Acho que ler tanto livro que a gente tem vai levar um bom tempo. Mas tudo é possível para começar, né? Começa essa caminhada aprendendo. Amém? Deixa eu mandar um alô para vocês, amém? Jimmy, o Idual, Edberto, Renato, Alaide Mendonça, Graça, Tatiane, Luísa, Justa Saúde, Robson, Carlos Teixeira, Elizabeth, TV Revelando, Shalom Varão, Alaide Mendonça, amém. Amém. Luana Martins. Amém. Iona Brito. Amém, irmãos? Então aqui ficou essa mensagem de hoje. Compartilha. É muito importante, irmãos, esse tipo de mensagem. Por que é importante? Para as pessoas poderem aprender sobre esses temas. Sabe por quê? A pessoa acha que é só ter uma Bíblia em português. Só que não.
Hoje o português não é mais suficiente. Não. Para nós que estudamos, não. Para nós que entendemos que tem alguma coisa, sempre alguma coisa que ficou para trás, a gente pegar um texto, a gente tem que analisar ele, estudar ele ponto a ponto. Tem perguntas. Quando você começa a ler, você começa a fazer perguntas, você começa a questionar e você vai atrás, né? Eu gosto de certas... Quando eu leio, ver certas expressões chamam a atenção do leitor. Tem passagens bíblicas muito interessantes. Por exemplo, Paulo diz, ninguém vos engane com palavras vãs. O que Paulo quer dizer com isso? Olha, ninguém, ele está generalizando. Pode ser judeu, pode ser apóstolo, pode ser um anjo. Cuidado com a mensagem. A mensagem, se contradizer a palavra, descarta, irmão. Descarta sonho, revelação. Se for revelação que vai contra a Bíblia, sai fora. Sabe? Então, por quê? Porque o inimigo pode atacar sonhos de pessoas. Ok? Então a pessoa pode estar entendendo errado, ou interpretando o sonho errado, ou entendendo errado a mensagem. Ninguém vos engane com palavras vãs. Paulo diz, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas são essas? Olha só. Que coisas são essas? Mas a impudícia, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeia entre vós como convincentes, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo e de Elohim. Ninguém vos engane com palavras vãs. Então, peraí. Olha o contexto do que ele está falando. Se vir alguém falando, não, pode falar palavrão. Não, ninguém vos engane. Ah, pode casar 2, 3 vezes. Ninguém vos engane. Pode ser rabino, pode ser doutor, pode ser arqueólogo. Falso profeta. Então você tem que ter esse conhecimento. A vir falar que Deus é 3, mas a Bíblia diz que Deus é 1. Pra cá não, irmão. Não, filho. A domingo eu disse, não. Mas a igreja se reuniu no domingo, no final do Shabat, já é primeiro dia da semana. É o que a gente faz. Depois que termina o Shabat, eu faço o partir do pão. Era isso que acontecia. Eles guardavam o Shabat e faziam o partir do pão. Porque já era noite. No nosso calendário, o dia muda no pôr do sol. Eles já estavam reunidos para o Shabat, terminou o Shabat, fez a Havidah lá, o final do Shabat, fazendo partir do pão, lembrando da morte de Yeshua. Aí vem o católico que inventa o domingo. Sabe? Então o que eu tô falando? Interpretam errado. É isso que dá. E o dia é Shabat, tá? Não é sábado, não. Você não encontra a palavra sábado na Bíblia, no grego, nem no grego. Não? Não, a palavra é Shabat, é sabaton. Sábado é Saturno também. Pesquisa aí, vê se a origem do nome sábado em inglês. Vai? Como Sunday é sol. Vai lá, filho. O calendário é todo pagão, tem até nome de planeta no calendário gregoriano. Nome de planeta. O povo não consegue ver isso, né? Gente, o povo foi tão enganado e está tão sedado espiritualmente. Não consegue pegar a Bíblia e questionar nada. Não consegue. E tem gente que lê a Bíblia e parece um código, já viu? Lê e não entende? Quantos leem a Bíblia e não entende aí? Fala pra mim aqui. Fala pra mim se tem coragem de responder também, né? Fala pra mim. Você lê e não entende? Isso é o quê? Isso é falta de prática. Porque se você lê e não entende, está faltando prática, tem algum bloqueio espiritual aí. Você tem que ler. Eu começo a ler e me dá sono. Tem bloqueio espiritual. Eu leio, parece que embaralha tudo. Espiritual. Você começa a ler a Bíblia, embaralha tudo, você não entende. Pera. Deixa eu ler de novo. Aí você lê de novo, parece que está embaralhado. Isso é bloqueio espiritual.
Fala pra mim aqui. Quantos de vocês leem parece que tá embaralhado? Você lê e dá o quê? Nada? Eu leio e entendo. Mas eu já passei por essa fase de ler e tá embaralhado. Lê e o que eu li? Parece que some. Fala pra mim. Fala que eu tô mentindo. Se não tem ninguém aqui se acontece isso. Já passei por esse caminho, irmão. Se tu falar que não tem ninguém que acontece isso, pelo amor de Deus, claro que tem. Só não acontece se você não lê. Você que é principiante no caminho aí. Você lê, não entende nada, lê, embaralha, lê, dá sono. Cadê? Já passou por isso? Escreve aí. O que eu tenho que fazer, irmão? Faz jejum. Santifica. E um detalhe. Insista. Tá te dando sono? Lê em voz alta. Lê em voz alta. Pronto. Começa a ler falando. Não só ler no sentido de na mente. Lê falando, o quinto anjo tocou a trombeta. Vai lendo em voz alta. Toda vez que eu leio a Bíblia me dá um sono, parece que eu desmaio. Meu irmão, já aconteceu isso comigo várias vezes no início. Eu pegava a Bíblia para ler e dava sono. Eu soltava a Bíblia, o sono ia embora, assim, ó. Lia a Bíblia, sono. Soltava a Bíblia, sono ia embora. Isso é espiritual, ok? É espiritual. Ninguém que está assistindo aqui acontece isso, né? Ninguém colocou que acontece. É incrível isso. Ninguém, nenhum de vocês aconteceu isso com vocês ou está acontecendo. Isso é incrível, eu tô sozinho na live. Eu duvido que não acontece, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos. Ou já aconteceu ou está acontecendo. Você falar que não tem, meu irmão. Não vem, irmão. Não vem. Irmãos, olha. Quando você já passou por esse caminho, você já sabe esse caminho. Não tem. Ou você não lê Bíblia. Ou você nunca leu. Para não passar por essa experiência, nunca leu. Qualquer pessoa que começa a ler a Bíblia dá sono. Não entende o que está lendo. Mas engraçado, os ouvintes todos aqui, nenhum passou por isso. Acontece sim. Então, tem que falar, porque parece que eu tô só na live, né? Os irmãos se manifestem, irmãos. Sabe por quê? Porque não é só o que eu tô falando. Eu tô falando um dado concreto. Não é o que eu tô falando. É um fato que já aconteceu na vida de pessoas. E por que eu tô falando isso? Porque o que você precisa fazer? Primeiro, você não pode parar de ler. Te der sono, você insiste, vai no banheiro, lava o rosto, vai ler de novo. Leia falando alto e tem aquele costume de estar sempre lendo. E, se possível, faça jejum. Para Deus tirar esse impedimento. Isso acontece. Tem muita gente que começa a ler e desiste. A pessoa lê um capítulo e depois não lembra o que leu. Sendo que a palavra diz que tem que entrar no coração. Ouça Israel, Adonai é o nosso Elohim, Adonai é um. Bendito o nome daquele que cujo glorioso reino é eterno. E amarás Yahweh, teu Elohim, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás como sinal nas tuas mãos. Te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nos portões da cidade. Deuteronômio 6,4. Você não pode esquecer, irmão. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ve'ahavta et Yahweh Elohecha. Ve'hol levavecha, uve'hol nafshecha, uve'hol meodecha. Ve'chayu,
Devarim Haelia. Hashem Anohi Metzaverão. Ai, irmãos. Verraiu. Ai, ai. A pessoa não pode esquecer. Amém, irmãos? Eterno abençoe a vida de vocês. Amém? Então, é verdade também, né? Tem aquela pessoa que lê mais de uma vez e não entende. Isso é uma situação que precisa ter cuidado. Por quê? Você precisa ler e entender. Yeshua fala aqui da parábola do semeador, que a pessoa que a palavra não entrar no coração, o diabo rouba o que foi semeado. Por isso que há uma questão espiritual que precisa até que o Eterno tire esse impedimento, sabe, irmãos? Por isso que eu digo, eu ensino aqui bem ensinado, mas eu entendo que vai ter pessoas que não vão entender. E na questão toda, o que precisa? Precisa a pessoa ter uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de compromisso. Como que Deus vai dar as riquezas dele se você não se aplicar? Não é? Então, tem coisas que fica bloqueado por causa de falta de posicionamento da pessoa. Então, você tem que se posicionar para desbloquear isso aí, amém? Leia para ler e poder entender, tá bom? Fica aqui um abraço para todos, amém? Amém. Amém. Então, exatamente. É isso aí. Amém? Um abraço para todos vocês aí que estão conosco, amém? Se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe aí nas redes sociais. Amém? Segue a Graça Nunes aí, que está aqui embaixo, que ela faz os cortes aí. Tem os cortes aí no YouTube aí, que ela corta aí, amém? Um abraço para os irmãos, tudo de bom para todos. E Yahweh sempre abençoe a vida de todos vocês, amém? E até a próxima, se assim Yahweh nos permitir. Shalom.